Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui, mais uma semana para gravar. E gente, vocês não sabem, não sei se vocês perceberam, mas o áudio do nosso vídeo tá muito melhor. Você acredita que um dos nossos irmãos que acompanha aqui o Dizascope deu de presente para nós um microfone novo, cara? Obrigado, o nome dele é Lander. Lander, muito obrigado, cara, por você ter ofertado essa ferramenta tão fundamental, né, para captar o áudio. E eu queria que vocês todos orassem pela vida do Lander, que semeou esse microfone, cara. Muito obrigado mesmo. E graças a você, o áudio agora tá muito melhor para toda a galera Dizascope. Gente, hoje eu queria falar de um tema muito importante, um tema que está o tempo todo na Bíblia. Na verdade, foi uma das primeiras, o primeiro tema que Jesus trouxe foi arrependimento. E eu queria ler com vocês Lucas, capítulo 3, verso de número 8. Olha só o que diz. Produzi frutos próprios de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. Eu acredito que a maioria das pessoas entende arrependimento de forma errada. Elas entendem mais ou menos assim. É como se o meu pecado estivesse lá, e eu estou caminhando em direção ao meu pecado. Eu estou caminhando em direção, fazendo as minhas coisas pecaminosas, tal, e eu estou indo. E aí as pessoas entendem que arrependimento é parar de pecar. Não faço mais, eu não quero mais, eu não vou mais fazer isso, tal, e o pecado dela está aqui. Ela falou, não, eu parei, me arrependi. Só que, por ela estar aqui ainda, chega um momento, um dia que ela está mais fraca, ela começa a dar uma olhadinha pro pecado dela. E ela começa a voltar a pensar no pecado dela. E quando menos ela vê, ela está de novo pecando. Agora, o que é o arrependimento? Arrependimento vem da palavra grega original metanoia, que é o quê? Meia volta, que é um giro de 180 graus, ou seja, você está indo nessa direção. O que seria arrependimento? Ir naquela direção. Você quer ver alguns casos de arrependimento na Bíblia? Por exemplo, Lucas capítulo 19, a história de Zaqueu. Você conhece a história de Zaqueu, né? Aquela música muito famosa, fez muito sucesso no Brasil, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Então Zaqueu subiu lá na árvore para ver Jesus. Jesus chegou para ele e falou: hoje eu vou na sua casa, vou dormir na sua casa. E aí ele foi na casa de Zaqueu, e eu imagino que ele começou a pregar para Zaqueu, a tal ponto que Zaqueu se levantou e disse: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Isso é arrependimento. Por quê? Porque qual era o problema de Zaqueu? Roubar. O problema de Zaqueu era dinheiro. O problema de Zaqueu era pegar as coisas dos outros, era cobrar mais do que devia para enriquecer. O que significa arrependimento? Parar de roubar? Não. Arrependimento significa dar meia volta. Então, se ele roubava, agora ele dá. Resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E ele vai na outra direção. Não adiantava Zaqueu ir para o templo, limpar o templo. Não adiantava Zaqueu querer fazer outras coisas para Deus. Por quê? Porque o problema dele era roubar. Então arrependimento no caso de Zaqueu era dar meia volta e ir na direção oposta ao pecado dele. Se o pecado dele era roubar, qual é a direção oposta? Dar. Quer ver outro exemplo? Atos, capítulo de número 16, verso de número 25 até o 34. Paulo é preso. E os guardas espancam eles, tal, e eles ficam todo machucados. E aí, de repente, eles estão cantando e orando ali na prisão e as cadeias se abrem. E aí, então, o guarda fica desesperado porque todas as cadeias, né, todas as portas estão abertas das cadeias. E ele fala, cara, eles todos fugiram, eu vou me matar. Aí Paulo fala, não se mata. E aí esse homem pergunta assim para Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí aquele soldado pegou e levou Paulo para a casa dele. E esse soldado então se arrependeu. Agora, o que você acha que esse soldado fez? Você acha que ele deu dinheiro? Ele também fez igual Zaqueu, resolvo dar? Não. Arrependimento no caso dele era outra coisa. Porque o pecado dele era
a violência, ele aprendeu a ser violento, ele aprendeu a dar pancada, ele aprendeu a machucar, então ele machucava as pessoas, então esse era o pecado dele, o que significava dar meia volta, o que significava arrependimento no caso dele, aquele que machucava, agora cura. Olha só o que esse homem faz. Atos 16, 33. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todos os seus. O homem que provavelmente abriu as feridas de Paulo, sabe o que ele estava fazendo? Agachado, lavando as feridas de Paulo. Se o pecado dele era machucar, arrependimento significava o quê? Curar. Ir na outra direção. Não adiantava para esse homem dar dinheiro, porque arrependimento para ele era ir na outra direção. Qual é o seu pecado? Qual é a área que você mais luta e que você precisa se arrepender? Veja o que significa fazer o contrário do que você faz. Veja o que significa dar meia volta e você precisa se arrepender. Por quê? Porque Jesus disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Se você gostou desse vídeo, aperta no joinha aí, ajuda muito a divulgar nosso vídeo. Também deixa um comentário, a gente responde praticamente todos os comentários. E também, lógico, se inscreve no canal. Também vai lá no Facebook do Dizascope, onde eu postei esse vídeo, e aí curte lá, marca os seus amigos lá sobre o que significa o verdadeiro arrependimento. Cara, vamos evangelizar essa nação, vamos espalhar o evangelho para essa nação. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.